Olá, estamos iniciando mais um programa Tribuna Popular. A você, telespectador da TV UFAM, da TV Cidade, nossos agradecimentos pela audiência. As pessoas que nos param na rua e dizem que assistem nosso programa, puxa, isso é engrandecedor para a gente, isso é uma alegria enorme. E hoje, como sempre, vamos trazer um tema de importância para a sociedade, que é, na verdade, trazer conhecimento, mostrar como se exerce a cidadania. Quero de início falar que nosso colega Otacílio Negreiros não está nesse momento, neste programa aqui, porque pelos afazeres profissionais não pôde vir. E como eu já falei no programa anterior, eu vou ser substituído nos próximos programas pelo Dr. Wellington Silva, que é nosso colega, que também é advogado, que vai ficar no meu lugar. Tá? Hoje vamos falar sobre o controle externo das atividades policiais, né? Para falar sobre o tema, eu trouxe uma pessoa que conhece do assunto, que trabalhou nessa área há algum tempo. Eu sei que você, cidadão, talvez nem tenha ouvido falar, que o controle externo das polícias, né? Existe desde da última Constituição, promulgada em 1988, mas as pessoas não têm conhecimento. Para isso, eu trouxe o nosso convidado, Dr. Cândido Honório, que é promotor de justiça, esteve muito tempo nessa promotoria. E, doutor Cândido Honório, muito obrigado. Eu queria agradecer pela atenção de nos ter vindo aqui, de ter essa paciência de tirar um tempinho e vir aqui falar com a gente sobre esse tema, controle externo das polícias. Obrigado. E, de início, o senhor, se quiser se apresentar, mas já apresentei, né? O senhor pode falar o que é controle externo das polícias? Atividade policial. Eu é que agradeço a consideração do colega de nos convidar para esse programa. Eu já assisti algumas vezes e achei de muita valia para a sociedade. Mas o controle externo da atividade policial não dispensa maiores apresentações, porque eu atuei muito tempo nessa área e talvez muitas pessoas já me conheçam e liguem ao controle externo da atividade policial. O controle externo da atividade policial é exatamente para uma fiscalização exercida pelo Ministério Público das polícias, fiscalizar as polícias civil e militar no âmbito do Estado e no âmbito federal, o Ministério Público Federal fiscaliza a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e demais polícias. E para quê? Para que a função, a atividade, a atuação da polícia, que muitas vezes ela extrapola dos limites da lei, então exatamente a fiscalização é para isso, para controlar a atividade policial, para que não haja, a sociedade não sofra com arbitrariedades. Como é que funciona, doutor Cândido Honório? Exatamente, porque hoje em dia nós temos as corregedorias de polícia, tanto na polícia militar quanto na polícia civil, existem as suas corregedorias. Qual é a função das corregedorias? É buscar algum desvio de conduta dos policiais. Ela tem a mesma função ou ela está superior às corregedorias? Não, não tem, não é superior às corregedorias. As corregedorias são o controle interno. Ah, tá, o controle interno. As corregedorias fazem o controle interno. O Ministério Público faz o controle externo das polícias. Ou seja, o Ministério Público não é fiscal da lei, como tal, ele tem a atribuição de fiscalizar o trabalho policial. Tá, então eu posso dizer hoje que o controle externo das polícias está equiparado ao controle externo do judiciário, que é feito pelo CNJ hoje? Ou tem alguma diferença? Não exatamente. O controle, as corregedorias, elas têm em primeira instância, digamos assim, em primeira instância, as corregedorias têm o controle, têm que exercer o controle administrativo do judiciário. O CNJ e o CNMP exercem o controle administrativo do Ministério Público. Então, são similares, mas lá o CNJ é a última instância administrativa, enquanto que o CNMP também é a última instância administrativa.
Bom, de qualquer maneira, o controle externo das polícias é um órgão que fica dentro do Ministério Público? Sim, uma promotoria do controle externo da atividade policial. Muito bem. Então, a sigla PROCEAP. Então, são duas promotorias aqui. Hoje o senhor ainda está ou já saiu da... Não, eu estou afastado, mas eu continuo sendo titular da promotoria do controle externo da atividade policial, na 61ª promotoria. Eu estou lhe perguntando isso porque quando se trata dessa atividade, as pessoas não conhecem. Por que eu conheço? Por que eu sei? Porque eu já tive a oportunidade de levar algumas situações para o doutor Cândido Honório. Mas eu vejo que as pessoas, o cidadão comum, não sabe que existe o Ministério Público para atuar em seu favor. Quando é que isso ocorre? Quando há uma certa exorbitância das atividades policiais, não é isso? Exatamente. É exatamente isso. As pessoas não sabem e esse desconhecimento, inclusive, corrobora com a prática, digamos assim, abusiva da polícia. Eu, no exercício do controle externo da atividade policial, cheguei faz cerca de 3 ou 4 anos, eu emiti uma recomendação ao secretário de Segurança, à época o doutor Francisco Sá Cavalcante, e parece que eu não fui muito entendido, porque o controle a gente pode fazer caso a caso, casos individuais, ou então a gente pode fazer o controle coletivo. Mas isso daí depende de vontade política. Porque, veja, eu vou entrar num assunto aqui que é polêmico, mas... Se o senhor puder já emendar depois, em que casos o PROCEAP atua? Ele tem que ser provocado? Ele pode agir de ofício? Pode agir de ofício. O Ministério Público, como dono da ação penal, ele pode agir de ofício, desde que haja um comprovado fato, estado de flagrância. Né? Então, quanto a essa recomendação que eu mandei para o secretário de Segurança, mandei normalmente através do Procurador-Geral, mas não prosperou. Ali eu recomendava que as polícias se abstivessem de cometer blitz sem que essas blitzes elas cumprissem os requisitos do ato administrativo, né? Que a gente vê que não cumprem. E a sociedade pensa que as blitz elas são absolutamente necessárias. Na verdade, as blitz elas são ilegais a partir do momento em que não foi ordenada por uma autoridade com poder discricionário, não tem portaria, não tem publicidade, não tem necessidade, não tem. Então, nesses casos onde ela não cumpre os requisitos do ato administrativo, ela é ilegal e até criminosa. O senhor está dizendo, então, quando aquelas blitz de policiais que a gente vê na rua, quando ela não tem uma sequência, um critério para se realizar, ela é ilegal? Sim, sim. E qual seria esse critério? O que se pode entender para ter necessidade? Porque eu entendo que, só para ilustrar mais, quando se vê a polícia na rua, vou lhe dar um exemplo aqui, está se falando muito em ronda nos bairros, né? Sim. Ronda nos bairros mostra que a ostensividade da polícia. Onde tem polícia, subentende-se que não tem bandido, né? Teoricamente. Não exatamente. A ronda nos bairros é o que a Polícia Militar deveria estar fazendo, toda a Polícia Militar deveria estar fazendo o tempo todo. Porque exatamente a Polícia Militar, ela precisa, existe para conter a criminalidade. Como? De forma ostensiva, fazendo exatamente ronda ostensiva, mostrando o seu potencial de parar qualquer agressão à ordem jurídica. Isso. Prevenção, sim. Né? Prevenção.
Mas as blitz, e geralmente blitz de 2 ou 3 policiais, essas blitz, elas são ilegais. São ilegais não, são criminosas até. Por quê? Porque o Código Penal, no artigo 146, diz que é constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei manda ou a fazer o que a lei proíbe. Entendi. É constrangimento ilegal. Então, veja, as pessoas elas têm o direito de ir e vir ou permanecer. A partir do momento em que eu trafego no meu carro, dentro da velocidade limite, sem agressão à ordem pública, sem nenhuma infração administrativa, eu não posso ser parado. Eu não posso ser obrigado a entrar num funil para ser revistado, para ver o documento. Eu não posso ser obrigado a isso. Eu queria aproveitar isso para fazer uma pergunta. Conclua. Sim. Por quê? Porque é crime. E a polícia pode praticar crime? Pode. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O que é? A polícia está armada e manda você entrar num funil. Se você não entrar, você pode ser alvejado com arma de fogo e pode até morrer. Então você entra por isso, porque você foi constrangido ilegalmente. Agora, quando essa blitz, pior é quando essa blitz não atende aos requisitos do ato administrativo, quais sejam necessidade, conveniência, oportunidade, publicidade. Não atende aos requisitos do ato administrativo. Mas a polícia para mandar uma viatura para uma equipe na rua, uma equipe de operação Sim. na rua, eu acredito que existe uma norma padrão de ação. E essa norma padrão de ação, ela diz exatamente como deve ser feito, o que deve ser feito. Sim. Acontece que o Estado, e a polícia é o longa-manos do Estado, o Estado não pode combater o crime agindo criminosamente, concorda? Lógico. Então, todos nós estamos sujeitos à lei. E a polícia não é diferente. Certa ocasião, eu me deslocava no meu carro e vi um motorista, aliás, o passageiro de um Gol, de um automóvel Gol, apontar uma arma para 2 pessoas numa motocicleta. E aí eu percebi e parei mais na frente. As pessoas pararam a motocicleta. Parei mais na frente e voltei a pé. Voltei a pé e fiquei assistindo. E os policiais, que eram policiais... Até então você não sabia que era policial? Até então não dava para saber, porque a viatura descaracterizada. Os policiais, um deles disse, doutor, tudo bem? Eu digo, tudo bem. O que foi que houve aqui? Ele disse, não, a polícia mandou parar, eles não pararam. E só depois que pararam, eu acho que ele está com o documento vencido. Eu digo, mas você acha tudo isso? E que polícia mandou parar? Nós! Eu digo, mas vocês não estão caracterizados de polícia. Era Polícia Civil? Era. Então, eu disse, e o que está havendo? Não, nós vamos levar para a delegacia, porque o chassi, a placa não está errada, o documento está... Aí eu digo, tudo bem. Aí o policial, colocaram os caras na viatura, e um dos policiais foi pegar a moto. E eu disse, e o senhor tem habilitação para dirigir moto? Ele disse, não, mas eu sou polícia. Eu digo, por isso mesmo. Você tem que dar um bom exemplo. Deixa a moto ali naquele posto e vá arrumar um motorista habilitado para levar a moto. Então, isso daí foi possível por quê? Porque eu era muito conhecido no meio policial por mais de 10 anos. E se não fosse conhecido, você estava preso também? Eu estaria preso também. Então, é esse o trabalho que o promotor do controle externo deve fazer. Ele deve ser promotor 24 horas. Não é? A qualquer hora ele tem. E o Ministério Público do Amazonas padece ainda porque não tem um plantão 24 horas com promotores de justiça, estagiários. Tem que ter um plantão. Isso é uma crítica que eu venho fazendo ao Ministério Público, mas não tenho sido entendido. Como todo serviço público no Brasil, realmente nós temos muitas deficiências, né?
Não adianta a gente dizer aqui, puxa, tudo vai funcionar 100%. Nada funciona 100% em termos de serviço público. Eu acho que, na verdade, falta gestão, né? A gestão que existe na iniciativa privada, ela podia ser importada para o serviço público, e isso seria de essencial. Estamos falando hoje sobre controle externo da atividade policial. Nosso convidado hoje é o Dr. Cândido Honório, que é promotor de justiça e tem conhecimento da área, porque já trabalhou na área, e dá aqui uma aula de cidadania para você, né? Vamos para um breve intervalo e retornaremos em 1 minuto.